Bom dia a todos. São exatamente 9h10. Existindo quórum mínimo, declaro aberto a sessão extraordinária do Tribunal Pleno deste Tribunal de Contas do dia 22 de abril de 2025. Comunico que, excepcionalmente, essa sessão será presidida pelo vice-presidente, na qualidade, substituindo o presidente que está de férias, afastamento legal, na verdade, nos termos do artigo 9º do regimento interno dessa Corte de Contas. Ordem do dia. Não temos ata anterior para aprovar? Não, né? Só na prova, na ordinária, ok. Ordem do dia, aí tem julgamento de processos 0576-2022, objeto, recurso rescisório em face do acórdão 045-2021 TCE Pleno da Prefeitura Municipal de Pacaraima, responsável Francisco Roberto Nascimento, relator conselheiro Manuel Dantas Dias. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Senhor presidente? Pois não. Bom dia a todos, bom dia aos pares. Eu gostaria de solicitar a vista desse processo. Vista concedida, então, a conselheira Simone. Próximo processo é o 1494/2023, objeto, auditoria operacional, Pacto Nacional pela Primeira Infância, condições de acolhimento das crianças migrantes abrigadas pela Operação Acolhida no Estado de Roraima. Responsável, Andréia Neres Ferreira, Maria Consuelo Salles Silva, Luiz Renato Maciel e outros responsáveis. Relatora, conselheira Silene Lago Salomão. Também indago ao ilustre procurador de contas que quer fazer uso da palavra. Não? Então, com a palavra agora, a relatora para fazer a leitura da parte expositiva do seu voto. Bom dia a todos. Senhor presidente, só para informar que trata-se de uma auditoria operacional feita no âmbito da primeira infância, em que pese a operação acolhida não ser jurisdicionada do nosso tribunal, mas como estavas falando em acompanhar todas as situações de infâncias no nosso estado, nós entendemos que não poderíamos deixar de olhar como estava sendo o acolhimento das crianças migrantes dentro dos abrigos. Nós conseguimos a autorização de Brasília para fazer essa auditoria dentro dos abrigos. A princípio, nós pensávamos de fazer apenas um relatório situacional da situação, mas, diante da complexidade do assunto, nós resolvemos fazer uma auditoria operacional. Tem algumas demandas que são alcançadas aqui pelo Estado, já que o Estado e o município de Boa Vista são os responsáveis pela implementação das políticas públicas, principalmente da educação, saúde e assistência social. Mas esse relatório dessa auditoria operacional será encaminhada ao Tribunal de Contas da União. Na verdade, o conselheiro Edilberto está tentando um contato com o presidente do TCU para que eu vou para uma reunião em Brasília dos GAEPs na quinta-feira, e na sexta ele está agendando uma reunião para a gente fazer a entrega em mãos desse relatório, já que tem muitas demandas que realmente quem tem que fazer todos os encaminhamentos é o Tribunal de Contas da União. Então, passo a leitura agora da parte dispositiva. Sim, só lembrando que a auditoria operacional tem vertente pedagógica, os gestores foram ouvidos sobre as questões levantadas, questões de auditoria, e agora os que foi acolhido, o que não foi acolhido, a gente está pedindo que os gestores façam os devidos encaminhamentos. Então, diante do exposto, com amparo no artigo 1º, inciso 7 da Lei Complementar 06 e no inciso 7 do artigo 3º da Instrução Normativa 05/2016, TCE Pleno, e acolhendo parcialmente o posicionamento da Secretaria-Geral do Controle Externo, bem como o parecer ministerial, voto nos seguintes termos: pelo encaminhamento de cópias do acordo a ser emitido por este egrégio colegiado, acompanhado de voto, o relatório que o subsidia, bem como o relatório de auditoria ao senhor Antônio Olivério
Garcia de Almeida, governador do Estado, para que tome ciência e adote as providências cabíveis, né, porque o governador tomar conhecimento através das secretarias. 2, pela recomendação à administração estadual, em especial as secretarias de Estado, Planejamento e Orçamento, a CEPLAN, a Secretaria de Educação e Desporto, SEED, a Secretaria de Saúde, CESAL, e a Secretaria de Trabalho e Bem-Estar, CETRABS, por meio de seus titulares, sob a coordenação da primeira, para que, 2.1, promova o ajuste na forma de coleta de informações das secretarias, discriminando a clientela e a faixa etária atendida do serviço prestado pelo Estado e realize mudanças nas formatações orçamentárias de cada secretaria, de modo a possibilitar a indicação dos investimentos destinados à primeira infância, inclusive da migrante. Essas medidas visam subsidiar o planejamento de ações voltadas a esse público e permitir a visibilidade da criança no orçamento, em conformidade com o item 2.2.1 do relatório de auditoria 63/2025. 2.2. Institua mecanismo de articulação e cooperação entre os Estados e municípios, na forma prevista do artigo 8º da Lei 13.257/2016, conforme proposto no subitem 2.2.1 do relatório de auditoria 63/2025. 2.3. Crie mecanismo para trabalhar a intersetorialidade das ações da primeira infância no Estado, segregando inclusive as infâncias atendidas, a exemplo da migrante, indígena e urbana. A necessidade de articular mais de um setor atende melhor à complexidade dos desafios das demandas da população, conforme proposto no subitem 2.2.1 do relatório de auditoria 63/2025. 2.4. Provoque a Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Roraima para manifestar quanto às questões operacionais do Sistema Único de Saúde, SUS, em face das demandas oriunda do fluxo migratório do Estado de Roraima e seus municípios, de forma prevista no artigo 14A, parágrafo único do inciso 1, 2, 3 da Lei 80/80/90, conforme proposto no subitem 2.3 do relatório de auditoria. 2.5. Acione a Comissão Intergestores Tripartite para manifestar-se quanto à necessidade da adequação do financiamento das questões operacionais que envolvam a ampliação da demanda dos serviços de saúde do Estado de Roraima e seus municípios receptores do fluxo migratório, de forma prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 13.684/2018, combinado com o artigo 14A, parágrafo único, inciso 1, 2, 3, conforme proposto no subitem 2.3 do relatório de auditoria 63/2025. Item 3, que seja determinada a CEPLAN, por meio do seu secretário, o senhor Rafael Inácio de Faria de Souza, ou a quem vier sucedê-lo, apresentar a esse Tribunal de Contas, no prazo de 90 dias, a contar do recebimento do respectivo mandado de intimação, um plano de ação, conforme modelo constante no apêndice A da Instrução Normativa 05/2016, em consonância com o artigo 3º, inciso 9, combinado com o artigo 12 da referida resolução, quanto às recomendações descritas nas alíneas de A a F do subitem 7.1.1 do relatório de auditoria 63/2025, constando do respectivo cronograma as ações que serão adotadas para o cumprimento dessas recomendações, indicando os responsáveis e os prazos a serem considerados em cada uma das etapas de implementação da medida, para fins de posterior monitoramento por parte desta Corte de Contas. 4. Pelo encaminhamento de cópias do acordo a ser emitido a este colegiado, acompanhado de voto, o relatório que o subsidia, bem como do relatório de auditoria 63/2025, deste relatório a senhora Tânia Soares de Souza, secretária de Trabalho e Bem-Estar Social, CETRABS, ou que venha sucedê-la, determinando o seguinte: 4.1. Elaborar no prazo de 30 dias, a contar do respectivo mandado de intimação, o Plano Estadual da Primeira Infância, levando em conta em sua elaboração o diagnóstico das infâncias existentes no Estado, em atenção às diversas necessidades da criança inserida no contexto da família e da comunidade, conforme proposto no subitem 2.2.1 do relatório de auditoria 63/2025, e considerando que, conforme
informações oficiais, a responsabilidade pela coordenação das políticas públicas da primeira infância na esfera estadual é de competência daquela pasta. 4.2, remeter a esta Corte de Contas o referido plano devidamente aprovado no prazo de 5 dias a contar da publicação. 4.3, divulgar no portal de transparência do Governo do Estado, conforme determina a legislação vigente. 3, pelo encaminhamento de cópia do acordo a ser emitido por este colegiado, acompanhado desse voto do relatório que subsidia, bem como da relatório de auditoria 63/2025, ao senhor Arthur Henrique Brandão Machado, prefeito de Boa Vista, para que tome ciência e adote as providências cabíveis. 6, pelo encaminhamento de cópia de acordo a ser emitida por esse colegiado, acompanhado deste voto do relatório que eu subsidia, bem como o relatório de auditoria deste relatório, ao senhor Marcelo Zeitoni, secretário municipal de saúde de Boa Vista, ou a quem venha sucedê-lo, para que tome providências e recomendando o seguinte: 6.1, provocar a Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Roraima para se manifestar quanto às questões operacionais do Sistema Único de Saúde em face das demandas oriundas do fluxo migratório do Estado de Roraima e seus municípios, na forma prevista do artigo 14A, parágrafo único, inciso 1, 2, 3 da Lei 80/80/90, conforme proposto no subitem 2.3 do relatório de auditoria 63/2025. 6.2, promover estratégia visando contornar as barreiras linguísticas e a relativa concentração de demanda no atendimento nas UBS, próximo aos abrigos que possam dificultar o acesso aos serviços de saúde das crianças migrantes de 0 a 6 anos de idade, conforme proposto no subitem 3.1 do relatório de auditoria 63/2025. 7, que seja determinada a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de seu titular, senhor Marcelo Zeitoni, a quem venha sucedê-lo, apresentar a este Tribunal de Contas, no prazo de 90 dias, a contar do recebimento do respectivo mandado de intimação, um plano de ação, conforme modelo constante no apêndice A da Instrução Normativa 05/2016, em consonância com o artigo 3º, inciso 9, combinando com o artigo 12 da referida resolução, quanto às recomendações descritas nas alíneas A e B, subitem 7.4.1 do relatório de auditoria 63/2025, referente à área de saúde, constando do respectivo cronograma as ações a serem adotadas para o cumprimento dessas recomendações, indicando os responsáveis e os prazos a serem considerados em cada uma das etapas da implementação das medidas, para fim de proteger o monitoramento por parte desse Tribunal de Contas. 8, pelo encaminhamento de cópia de acordo a ser emitida por este colegiado, acompanhado desse voto, o relatório que subsidia, bem como do relatório de auditoria 63/2025 deste relatório, ao senhor Lincoln Oliveira da Silva, secretário municipal de Educação e Cultura, SMEC, ou a quem venha sucedê-lo, recomendando o seguinte: 8.1, provocar a Comissão Intergovernamental de Finanças da Educação Básica de Qualidade para se manifestar no tocante à ampliação das políticas de oferta de atividades educacionais no Estado de Roraima, nos seus municípios receptores do respectivo fluxo migratório, na forma prevista do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei 13.684/2018, conforme proposto no subitem 2.3 do relatório de auditoria 63/2025. 8.2, realizar estudo visando a proposição de um planejamento que procure reduzir de forma gradativa o déficit para atender a demanda de vagas em creche e pré-escola na rede pública de educação do município de Boa Vista, sendo de relevo que seja apresentado um cronograma factivo de aumento de vagas e estratégia para reduzir o déficit, conforme proposto no subitem 3.2 do relatório de auditoria 63/2025. 9, que seja determinada a Secretaria Municipal de Educação, a SMEC, de Boa Vista, por meio de seu titular, senhor Lincoln Oliveira da Silva, a quem venha sucedê-lo, apresentar a esse tribunal, no prazo de 90 dias, a contar do respectivo mandado de intimação, um plano de ação, conforme modelo constante no apêndice A da Instrução Normativa 05/2016, em consonância com o artigo 3º, inciso 9, combinado com o artigo 12 da referida resolução, quanto às recomendações descritas nas alíneas A e B do subitem 7.5.1 do relatório de auditoria 63/2025, referente à área de educação, constando o respectivo cronograma, as ações a serem adotadas para o cumprimento dessas recomendações,
indicando os responsáveis e o prazo a serem considerados em cada uma das etapas de implementação das medidas para fins de posterior monitoramento por parte deste Tribunal de Contas. 14, para fins de oportunidade de melhoria que seja encaminhada por meio de ofício a senhora Nilzarete Margarida de Lima, coordenadora do Comitê Federal de Assistência Emergencial, cópia do acordo a ser emitido a esse colegiado, acompanhado desse voto, do relatório que eu subsidia, bem como o relatório de auditoria 63/2025, para que empreenda especial atenção aos itens a seguir como forma de contribuir com o ente federal na construção de uma política intergovernamental colaborativa, visando a distribuição equilibrada de responsabilidade entre os entes das esferas federal, estadual e municipal afetados pelo fluxo migratório, na busca de soluções conjuntas, na melhor utilização dos recursos públicos para se atender oportuno adotar as seguintes medidas. 10.1, promover a participação do ente estadual e municipal no Comitê Federal de Assistência Emergencial, em atenção ao parágrafo 3º do artigo 6 da Lei 13.684, sempre que as decisões tratem de discutir medida de assistência emergencial a ser implementada em seu território, conforme proposto no item 2.1 do relatório de auditoria. Aqui é porque o Estado e o município, embora eles participem das reuniões, mas eles não têm voz. Então, assim, quem promove as políticas públicas é o Estado e o município, e eles não têm vez, é só a União que pode determinar as questões. Então, 10.2, avançar no entendimento de assegurar assento e voz no Estado ao Estado e ao município receptor do significativo fluxo migratório, sempre que as decisões tratar de medida de assistência emergencial a serem implementadas em seu território, pois, embora a legislação faculte essa participação constante no parágrafo 3º do artigo 6 da Lei 13.684, 2018, a mesma depende da liberalidade desse Conselho, né? Assegurar assento e voz ao Estado e ao município são essenciais na construção de uma governança colaborativa, visto que aumenta o engajamento da participação dos entes, melhora a sinergia e colaboração, otimizando a aplicação dos recursos, a aperfeiçoar a transparência e a sustentabilidade da política pública, promovendo a abordagem mais inclusiva e adaptada à realidade, garantindo que as necessidades de todos os envolvidos sejam melhor atendidas, conforme proposto no subitem 2.1 do relatório de auditoria 63/2025. 10.3, instituir mecanismo de articulação e cooperação da União com o Estado e município em regime de colaboração, a fim de garantir o que dispõe o artigo 4º da Lei 13.684, 2018, com vista a estabelecer a repartição de responsabilidade, conforme proposto no subitem 2.1 do relatório de auditoria 63/2025. Item 11, de igual modo que aquela coordenação federal de assistência emergencial, se entender cabível, dedique especial atenção aos itens a seguir como forma de contribuir com o ente federal na melhoria das condições de acolhimento das crianças migrantes no âmbito dos abrigos da Operação Acolhida, de acordo com o descrito no capítulo 4 do relatório de auditoria 63/2025, evitando dessa forma o seguinte. 11.1, acomodação de mais de uma família na mesma carpa, infringindo o princípio da unidade familiar e do direito à privacidade estabelecido nos tópicos 176 e 183 da organização da Operação Acolhida, de 21 de 2004, da Corte de Inconformidade. 11.2, inadequação do material em que são confeccionadas as carpas, gerando desconforto técnico e exposição. Aqui é porque a gente constatou que em algumas carpas reside mais de uma família. E essa legislação aqui, ela não permite isso. Mas, em função da demanda, eles acomodam mais de uma família, que já é pequena a carpa, com mais de uma família. Aqui, a questão do material extremamente quente, que são lonas, né, de plástico, e é um calor insuportável dentro das carpas. A ausência de um local reservado para acolhimento e cuidado das crianças no interior dos abrigos, enquanto as mães trabalham. Assim, embora tenha os organismos internacionais que
fazem esse atendimento, desabrigo, a Acnu, a ONU, Unicef, mas a gente achou que as crianças ficam muito soltas dentro dos abrigos. As mães saem para trabalhar, as crianças ficam soltas dentro dos abrigos. As que vão para a escola também, uma coisa que a gente constatou, que além da deficiência de vagas, quando conseguem vagas, são distantes dos abrigos e eles não têm dinheiro para pagar o transporte escolar. Então, essa é uma questão que tem que ser superada. Pelo encaminhamento de cópia do acordo a ser emitido por esse egrégio colegiado, acompanhado desse voto, o relatório que eu subsidia, bem como o relatório de auditoria ao Tribunal de Contas da União, TCU, para que tome ciência e, caso julgue necessário, adote as providências de estilo. Pelo arquivamento dos autos, após cumpridas as formalidades legais. É como voto. Quero só fazer uma referência aqui à equipe de auditoria, né, que fez um relatório bem consistente, que é a CEAMP, né, que coordenou esse trabalho, coordenado pela auditora Valdéria. É como voto, senhor presidente. Em discussão, voto da eminente relatora. Senhor presidente, eu tenho um impedimento legal nesse processo. Tá, então, declaro impedida a conselheira Simone. Continue em discussão. Não havendo em discutir, em votação, conselheiro Célio Rodrigues. Acompanhe a relatora na íntegra. Conselheiro Dantas. Acompanhe a relatora, presidente. Então, declaro aprovado o projeto da eminente relatora, a unanimidade dos votantes, o qual constituirá o acórdão de número 9/2025, TCE pleno. Processo 3121/2021. Objeto: recurso ordinário em face do acórdão 073/2021, TCE Primeira Câmara da Prefeitura Municipal de Iracema. Recorrente, senhor Jairo André Ribeiro Souza. Representante legal, senhor Jorci Mendes de Almeida Júnior. E relatora, conselheira Simone Soares de Souza. Indago ao ilustre procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Então, com a palavra a relatora, para a leitura da parte dispositiva de seu voto. Bom dia, senhor presidente, os demais pares, colegas. Trata-se de um recurso ordinário, interposto pelo senhor Jairo André Ribeiro Souza, prefeito municipal de Iracema, visando combater a decisão proferida no acórdão 073/2021, TCE Primeira Câmara. Aplicação de multa diária decorrente de descumprimento das determinações consignadas no subitem 8.1.2 do acórdão número 042/2018, TCE pleno, que tratava sobre o levantamento com o objeto de analisar as informações coletadas sobre governança e gestão em saúde em organizações estadual e municipais do Estado de Roraima. O recorrente levantou a competência da Primeira Câmara para deliberar sobre a matéria de que trata esse acórdão, que é o acórdão 042/2018, na qual ele alega que não poderia constituir objeto de deliberação das câmaras, em razão de consistir em matéria de competência privativa do Pleno, maculando, então, a decisão proferida por meio do acórdão 073/2021, TCE Primeira Câmara, em razão da incompetência da Primeira Câmara para apreciar a matéria. Diante do exposto, senhor presidente e demais colegas, e em consonância com o controle externo, o Ministério Público de Contas voto. Primeiro, pelo conhecimento do presente recurso ordinário, nos termos constantes do exame de admissibilidade que instrui o processo. 2, pelo não provimento, mantendo-se inalterado o acórdão número 73/2021, TCE Primeira Câmara. 3, pela intimação do recorrente do inteiro teor da decisão proferida. 4, pela aprovação do projeto de acórdão que ora submeto aos eminentes pares. E 5, pelo arquivamento do feito após o cumprimento das formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão, o voto da eminente relatora. Não havendo o que discutir, em votação, conselheiro Célio. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Conselheira Silene. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheiro Dantas. Com a relatora, presidente. Então, declaro aprovado o projeto da relatora,
à unanimidade dos presentes e que constituirá agora o acórdão de número 10/2025, TCE Pleno. Processo 1223/2025, objeto: agravo de instrumento em desafio ao exame de admissibilidade referente ao processo 699/2025. Agravante: senhora Gladys Matilde Bueno Brasil. Relatora: conselheira Simone Soares de Souza. Indaga o procurador de contas, quer fazer uso da palavra. Então, com a palavra, a ilustre relatora, para a leitura da parte dispositiva de seu voto. O processo refere-se a um agravo de instrumento interposto por a senhora Gladys Matilde Bueno Brasil, contadora da Prefeitura Municipal de Pacaraima, à época, contra o exame de admissibilidade que inadmitiu o recurso ordinário manejado contra o acórdão 296/2024 TCE Primeira Câmara, proferido nos autos do processo SEI número 001246/2017. É uma prestação de contas do governo do município de Pacaraima, exercício 2016, a qual condenou a hora agravante ao pagamento de multa no montante de 30 UFES, em razão da remessa intempestiva da prestação de contas e de falha na escrituração contábil do ente. Contudo, a análise da questão deve ser analisada à luz do artigo 317, parágrafo 1º do Regimento Interno do TCE Roraima, que dispõe expressamente. Artigo 317. Cabe recurso ordinário para anulação, reforma parcial ou total das deliberações proferidas pelo Tribunal Pleno ou qualquer de suas câmaras no exercício de suas competências originárias. O recurso originário deverá ser interposto uma só vez e por escrito pelo responsável, pelo interessado ou pelo Ministério Público de Contas num prazo de 15 dias a contar da publicação da decisão. Embora agravante alegue que no processo de origem todos os atos foram comunicados eletronicamente via SEI, em observância à Resolução 05/2019, o artigo 172, Regimento Interno desta Corte, tal circunstância não altera a regra expressa no artigo 317, parágrafo 1º do Regimento Interno, que prevalece para fins de contagem do prazo recursal. Dessa forma, a alegação da agravante, de que a agravante somente tomou ciência efetiva do teor do acordo no dia 23/1/2005, não tem o condão de afastar a regra do artigo 317, parágrafo 1º, que estabelece publicação como termo inicial para a contagem do prazo recursal. Assim, considerando que o acórdão 296/2024 TCE Primeira Câmara foi publicado no Diário Eletrônico no dia 11/10/2024, o prazo para a interposição de recurso ordinário expirou dia 31/10/2024, tendo o recurso sido interposto somente dia 5/2/2025, ou seja, intempestivamente. Ante o exposto e considerando o disposto nos artigos 312 e 313 do Regimento Interno, bem como o artigo 317, parágrafo 1º do mesmo diploma, voto. Primeiro, pelo conhecimento do presente agravo de instrumento e, no mérito, pelo não provimento, mantendo-se inalterada a decisão que inadmitiu o recurso ordinário. Processo 60006992025, via de consequência, mantendo-se inalterado, então, o acordo 296/2024 TCE Primeira Câmara, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto, pelo arquivamento do feito após cumpridas as formalidades legais. É como voto, senhor presidente. Em discussão, o voto da eminente relatora. Para discutir, senhor presidente. Pois não. Com a palavra o conselheiro Dantas. Bom, eu pedi para discutir, para abrir uma pequena divergência em relação ao voto da ilustre colega Simone, dizendo primeiramente que a divergência não é só por divergir, é porque a matéria tem importância muito grande na ordem processual dos nossos feitos aqui. E, por coincidência, eu fui relator de um exame de admissibilidade com a mesma semelhança. Na verdade, um processo
idêntico. Então, trata-se do seguinte: nós estamos diante de duas intimações neste processo, como bem expôs a eminente conselheira. Uma intimação ficta, feita pelo diário do tribunal, e uma intimação pessoal, ou mais apropriadamente chamada de real, feita também pelo tribunal, mas com a participação pessoal do jurisdicionado. Esse assunto eu já venho debatendo ele já há algum tempo, e eu consegui, não lembro a data exata, mas eu consegui a acolhida da maioria dos colegas conselheiros, de que, no caso das nossas decisões, quando elas aplicarem sanções, multas e ressarcimento, o jurisdicionado deve ser intimado pessoalmente, para, a partir daí, abrir o prazo de recurso. E o caso que eu trouxe ao pleno, exatamente igual ao da eminente conselheira, foi do processo 1494 de 2024, recente. E lá eu fiz essa mesma explicação, porque havia uma intimação ficta e uma intimação pessoal ao jurisdicionado. E eu trouxe como supedâneo, para esposar as minhas convicções, julgamento do próprio STJ, em que o ministro relator, Raul Araújo, coloca os seguintes termos: sempre que houver duas citações, sendo uma delas ficta e outra pessoal ou real, há que prevalecer a que laborar melhor em favor do jurisdicionado, para abrir prazo para ele. Então, isso já é decisão, já são, como é que se diz, entendimento da Corte de Justiça Superior. Então, eu segui essa linha. Mas tem mais um detalhe que me fez colocar esse assunto e abrir essa divergência. É que o Tribunal de Contas, o presidente Brito, está fazendo uma reforma no nosso regimento interno. Então, seria uma hora bem apropriada de a gente realmente normatizar com letras mais claras essa questão da intimação pessoal quando houver sanção aplicada ao jurisdicionado. Eu defendo isso porque muitas das vezes o jurisdicionado não acompanha o diário. Já não acompanha nem o diário, a imprensa oficial do tribunal, poucos deles têm essa atenção. Evidentemente que seria uma obrigação, mas a gente não pode desconhecer que eles também têm direito a uma intimação pessoal. E o tribunal já vem fazendo isso, através dessa intimação que ele faz, através do e-mail. O caso que trouxe a conselheira Simone, a pessoa teve acesso ao e-mail e se intimou pessoalmente. Então, essa última intimação, a meu ver, é a que deveria valer. Por isso eu estou abrindo essa divergência, achando que ela, como ela foi citada na qualidade de intimação real em janeiro de 2025, e ela entrou, o prazo que ela apresentou o recurso, que foi 5 de fevereiro, estaria dentro desse prazo prazo regimental do tribunal. Daí eu, com todas essas vênias e com toda a licença da eminente conselheira, eu tenho por divergir, achando que ela tem direito ao recurso por essa razão. Sim, no diário eletrônico do TSE foi dia 11/10 de 2024, né, para interpor recurso, e expirou dia 31/10 de 2024, né, os 15 dias, né, ou seja, ela perdeu o prazo. Né? Então, ela só entrou com o pedido de recurso no dia 5/2 de 2025, já intempestivo. Certo. Mas considerando né, a intimação eletrônica. Isso. E ela foi intimada, né, não da sentença, e sim para fazer o pagamento da multa. Ela foi, exato, ela teve acesso, né? Isso.
no dia 23 de janeiro de 2025. Agora, por isso que eu falo do nosso regimento, porque no regimento também há uma espécie de hierarquia de prazos recursais, e inclui este último que ela, que ela reclama aí, certo? Na relação que o nosso regimento traz de prazos recursais, além desse primeiro aí, tem mais outros marcos iniciais de recurso para efeito de combater alguma decisão do tribunal. Mas essa é a minha posição. Aqui eu vou aquecer a divergência do conselheiro Dantas em face do que ela foi apenada por uma questão que não é de sua responsabilidade. Ela foi apenada com 30 UFES. Isso. Uma pela intempestividade do envio da prestação de contas, não é responsabilidade de empresa de contabilidade, é responsabilidade do gestor. Quem tem que encaminhar as contas é o prefeito. E pela falha na questão dos contábeis, eu acho que é da responsabilidade dela. E a gente já discutiu aqui que as questões contábeis a gente pode penalizar as empresas de contabilidade. Então, a gente sabe que o regimento diz que a data que é a partir da publicação no Diário Oficial, no Diário do Tribunal de Contas. Em função disso, a conselheira Simone se posicionou de acordo com o regimento, mas eu acho que, como o conselheiro Dantas levantou essa divergência e como eu me insurjo quanto a essa penalidade com relação à prestação de contas, que não era da responsabilidade dela, eu acho que convém a gente aceitar o recurso para que realmente a gente analisar com profundidade a situação. Eu entendo tanto a conselheira Silene quanto a conselheiro Dantas, mas eu entendo da seguinte forma, entendeu? Ela não foi intimada, ela já foi, quando ela foi intimada, já foi para pagar a multa. Isso. Se ela perdeu o prazo dela, que ela tinha no recurso ordinário. Então, ela fez, e as empresas de contabilidade, Silene, essas empresas são recorrentes, não é a primeira vez. São recorrentes na questão de serem multadas em função, entendeu, de não cumprirem com as suas determinações que o tribunal dá. Portanto, eu vou acompanhar a conselheira Simone, entendeu? Até porque esses são N casos que eu já vivenciei aqui no tribunal dessa questão das empresas que prestam. Como os municípios não têm recurso suficiente para contratar um contador, pagar um contador, eles contratam essas empresas. E essas empresas, elas não querem ter a menor responsabilidade. Muitas vezes os prefeitos têm nos procurado, entendeu, que não entregaram a prestação de conta no tempo hábil, porque as empresas não cumpriram com as determinações que ele, apesar de estarem pagando. Por isso eu acompanho o voto da conselheira Simone. Eu acho que eles já tiveram tempo e essa senhora, inclusive eu já fui relator de processo dela, exatamente com esse mesmo problema. Entendeu? Eu acho que o Dantas tem razão em dizer que a gente precisa intimar pessoalmente, mas no caso de multa, no caso de coisa, porque na realidade o prefeito provavelmente vai ser julgado por ter sido também intempestivo a apresentação da conta, e ele deve ser penalizado. Esse daqui é um recurso, e ela foi penalizada como contadora, não como administradora em si. Por isso eu acompanho o voto da conselheira Simone. Temos um empate, é isso? Exato. Então, nos termos regimentais aqui, vou proferir meu voto de desempate e acompanho a relatora integralmente, tendo em vista que ela foi intimada pelo e-mail já para pagar a multa e não só para ter conhecimento do acórdão. Então, são coisas diferentes. Ela precluiu no prazo, e prazo. Por mais que a gente possa discutir ou ter dúvidas em relação ao que foi condenado, prazo peremptório. Então, acompanho a relatora.
pelos motivos já explanados, tanto pelo conselheiro Simone quanto pelo conselheiro Célio. Então, declaro aprovado o projeto da relatora por maioria dos presentes, o qual constituirá o acórdão de número 11/2025, TCE pleno. Antes de passar para o item 2, temos uma questão suscitada pelo controle externo, que diz respeito a uma auditoria que o Tribunal de Contas pretende realizar na questão de tratamento de resíduos sólidos no interior. Como objeto da auditoria no planejamento, ela abrange mais de um município, tanto o controle externo quanto eu também entendo pessoalmente que é melhor concentrar em um único relator, né? Então eu coloco o diretor Roberto, se quiser explicar mais sobre essa questão, para a gente decidir se a gente define um relator único ou continua de forma fracionada, mas eu já deixo aqui exposta a minha opinião de que é melhor concentrar na mão de um único relator, que os processos vão correr ao mesmo tempo, com o mesmo rito e a mesma pessoa decidindo. Não teremos riscos de decisões conflitantes ou de tempos diferentes em cada processo. E a intenção deste tribunal apresentar esse trabalho no nosso evento em outubro, do qual eu já estou na organização do 4º Congresso Ambiental dos Tribunais de Contas, que honradamente Roraima vai sediar, né? E o tribunal gostaria de apresentar já esse processo, esse produto no Congresso. Então seria mais interessante estar na mão de apenas um relator, porque ele correria no mesmo tempo, né? Quer falar alguma coisa, Roberto? Não, é exatamente isso, conselheiro. Eu só acrescento que, pela natureza do trabalho, o relator tem um protagonismo muito maior na fase de planejamento. Então, somente isso. É ideal que tenha apenas um relator conduzindo todos os processos no mesmo tema. Tá. Aí eu só gostaria de discutir também com Vossas Excelências, porque eu vejo que, como Boa Vista é a capital e abrange 70% da população de Roraima, não teria muita lógica a gente deixar a capital de fora dessa auditoria. O primeiro óbice foi porque no interior seria para a questão de avaliar como que os municípios estão implementando a gestão de seus resíduos sólidos, os lixões. Boa Vista já está na fase mais avançada porque já implementou o seu aterro sanitário. Mas nada impede que o tribunal, dentro dessa mesma auditoria, avalie também o aterro sanitário de Boa Vista, mesmo que ele esteja já implementado. Já está no escopo, né, da auditoria? Pode colocar o escopo na Prefeitura de Boa Vista como avaliar se o aterro está atendendo às normas legais e se está funcionando bem. Então, a minha sugestão é também, além dessa questão de um relator único, ampliar-se o escopo para abranger também o município de Boa Vista com um foco diferente, que seria avaliar o lixão em si, né? Os outros 4 municípios é analisar e acompanhar como é que eles estão implementando os seus lixões. É isso, senhores, eu coloco em discussão se todos... Eu acho que só um relator, concordo. O levantamento seria para Rorainópolis, Pacaraima e... São 4 municípios, né? Baliza. E agora ampliando para Boa Mas seria Vista. levantamento só nesses municípios. E já Boa Vista seria auditoria. Auditoria mesmo para avaliar como é que... Eu acho que Boa Vista é levantamento também. Porque se fosse Boa Vista for tratar como auditoria, não pode fazer parte... não, no Congresso não, né? Não, eu estou dizendo assim, se for Boa Vista, for auditoria, não pode ser junto com os 4 municípios. É ideal que tenha um mesmo procedimento de fiscalização. Para todos. Isso. Para todos os municípios. Teria que ser levantamento também, né, Roberto? Também. Boa Vista.
Que é Boa Vista, o levantamento que é um procedimento para verificar as condições, né, Roberto? Só muda as constatações, seriam diferentes. E os encaminhamentos, tendo Eu visto o estágio. sugiro, inclusive, entendeu? Como a conselheira Simone já é de Rorainópolis, entendeu? Que ela já aproveite e já está encaminhada, seja assuma todos os demais. Obrigada, conselheira Célia. Bem, Conselheiro diante do- Dantas. Se quiserem mandar para mim, não tem nenhum problema também. Não? Então temos a disputa aqui. Tem meu total Opa, apoio. tem disputa, é? Não Então, sei, peraí, eu vou- tem eu- disputa. Em breve estará na mão de outro. É verdade. Decano já está batendo asa, né? Mas a sugestão do Célio foi bem aí. Ai, Ela já está com de Meio Rorainópolis. oportuna, né? Ela já está com fazendo a auditoria sobre o lixão de Rorainópolis. Parece que Rorainópolis começou alguma coisa, né? Só fizemos o planejamento. Ainda assim tem que rever algumas coisas. sim. Então, bom, Decidido. Isso vai incluir no PAF, Roberto? Ele já está no PAF. Já está no PAF, né? então, como já está no PAF, o Pleno, né, definiu a conselheira Simone como relatora, ampliando também agora o objeto para a capital, né, para analisar, fazer um levantamento sobre as condições Tá ótimo. do aterro sanitário da Prefeitura de Boa Vista. Bom, item 2 da pauta, comunicações. Senhor Roberto, alguma comunicação? Sem comunicações, senhor presidente. Senhor Procurador de Contas, conselheira Simone, Sem comunicações, presidente. conselheiro Célio, Sem comunicações. conselheira Silene. Só comunicar, né, que a realização do curso realizado na semana passada, né, com o tema segregação dos investimentos da primeira infância nos instrumentos de planejamento, alcançou os objetivos previstos, foi fruto de um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura de Boa Vista, mas a gente pediu também dois técnicos da Secretaria de Planejamento para que eles pudessem acompanhar e nos ajudar, né, quando efetivamente os municípios estiverem elaborando os PPAs. Nós, a participação de 100% dos municípios, incluindo 4 secretários, né, Educação, Saúde, Assistência Social e Planejamento, Administração e Finanças, e as empresas de contabilidade foram treinadas também, que a gente sabe que são elas que trabalham com a elaboração de PPA. Esse ano é ano de elaboração de PPA em Boa Vista. Aliás, em Boa Vista não, né? Não, em todos os municípios. Era isso, presidente. Conselheiro Dantas, Nenhuma comunicação, presidente. eu gostaria de comunicar que hoje é um dia muito especial para mim, porque pela primeira vez presido uma sessão do Pleno, ainda como vice-presidente, mas como bom vascaíno, me sinto muito bem como vice. Mas exatamente um pouco mais de 25 anos atrás, eu começava a trabalhar no Tribunal de Contas, como digitador, ano de 2000. Ainda contrato temporário, e depois eu fui Está avançando. velhinho já, né? Oi? Está velhinho já desde 2000. A casca está boa ainda. Mas, e quando eu olho para trás, e hoje assumindo aqui a cadeira, mesmo que em substituição, eu fico muito... Por isso que eu estava hoje bem já brincalhão, né, no início, porque eu estava bem feliz, porque realmente isso me dá um orgulho muito grande. Essa casa aqui é onde eu aprendi tudo profissionalmente, tudo eu devo a essa casa. Eu falo Tribunal de Contas, e principalmente aqui em Roraima, já estou aqui há mais tempo que qualquer outro lugar. Então, só queria externar esse prazer que eu tenho aqui com vocês em compartilhar esse momento que para vocês é usual, mas para mim hoje está sendo muito especial, tendo em vista tudo que a gente já passou nesses últimos anos. Então, agradeço a todos e, aproveitando o ensejo, já declaro encerrado a presente sessão.